Esse vídeo não vai ser com a minha voz. Eu só tô passando aqui no começo para agradecer ao Nel, que se tornou membro do canal. Um beijo bem molhado em você, meu soberano. E caso vocês queiram ter uma interação a mais comigo, me segue nas minhas redes sociais. Tá tudo na descrição. Instagram, Twitter, Discord, TikTok. Tá tudo aí, meu parceiro. E se vocês quiserem ajudar esse rapaz necessitado, por favor, considere virar membro. No primeiro tier você tem o teu nome citado aqui. Você tem a chance de fazer alguma call comigo no Discord. Se você quiser aparecer numa gameplay de fundo, tu pode ser o tier 2. E no tier 3 você vê o meu rosto. E é isso. Eu pretendo num vídeo futuro agradecer todo mundo num vídeo só, mas por enquanto é isso. Vamos pro vídeo. Olá, rebanho de primata. Panchampão tá de volta pra dessa vez a gente analisar e julgar junto as vozes de todos os brawlers em 2 vídeos separados, porque eu também não tô maluco de fazer um videozão de 20 minutos ainda. E lembrem-se, estaremos julgando as vozes dos brawlers e não as suas falas. Se atentem nisso porque tem sim diferença. Se tu querias sugerir um vídeo assim, então se conforte aí, que essa discussão aqui dará o que falar. New Palpatine Power. Vambora. E como é de lei dos vídeos de tier list, a gente começa apresentando as categorias. No topo temos a vozeirão da porra, que são os brawlers que tem as indiscutíveis melhores vozes do jogo. Logo após temos a voz delícia, brawlers que tem aquele timbre bom, porém que deixa algo a desejar, sabe? Tipo a minha, RSRS. Logo após vamos com a voz boa, autoexplicativo, brawlers que tem voz boa. Acredito que você não esteja nem surdo nem cego, então se entendeu do que se trata. Embaixo temos a definitivamente ele fala, que são brawlers com uma voz que não é boa nem ruim, é o meio termo. Daqui pra baixo vai gerar briga em. Logo após temos a voz sem graça, é aquele brawler com o timbre meio sem sal. Esse aqui com certeza não dá pra dublador, sabe? Diferente de mim, lógico. Embaixo temos a voz tenebrosa, você vê que já abaixou o nível. Aqui são vozes ruins e que podem até ser chatas de ficar se ouvindo muito, dá até vontade de jogar com o jogo mutado. E o fundo do poço literalmente é o você calado é um poeta. Brawler sem que definitivamente as vozes deles são insuportáveis, algo chato, que irrita e te faz querer jogar o jogo sem absolutamente som nenhum. Irei usar isso pra ofender alguns brawlers, tudo que eu queria. Então vamos começar isso com a Amber, que definitivamente fala. Olhando agora na edição, talvez eu deva ter colocado ela no voz boa, porém ainda assim não é aquelas coisas memoráveis, sabe? Não é aquilo de meu Deus que voz maravilhosa. Ela cumpre sua função e eu acho isso justo. Já a Bonnie tem uma voz boa. Confesso pra vocês que aqui talvez seja um pouco de clubismo da minha parte, mas tenho 2 motivos claro pra deixar ela aqui. Primeiro, que ela é criança e eu amo crianças. E segundo, que tem uma coisa que ela fala em específico que eu acho maravilhoso, que é isso daqui. Só essa vozinha dela me ganha completamente. Aí em Pancham você disse que não ia analisar as falas e sim a voz. Sim, eu disse isso. E o que me ganha nesse áudio é a entonação da voz dela, e não como ela fala. Logo você foi refutado. Agora fique aí caladinho. E o cadeirante tem uma voz delícia, é um timbre que se é mais prazeroso de escutar. Você não fica enjoado da voz dele, até porque ele dá uma oscilada que não faz ser enjoativo. E quando ele fala chu, meu amigo, aí minha criança interior de 8 anos, que amava ver Thomas e seus amigos, me obriga a fazer chu com ele também. É uma maravilha. Em seguida temos o Grey, que indiscutivelmente tem um vozeirão da porra. A voz dele é algo que eu fico ouriçado só de lembrar. Quando ele fala, eu fico até desconcertado. Ou então quando ele diz, meu Deus, nessa eu até perco a partida. Melhor voz não tem como. E o Gus definitivamente fala, ele também é uma criança, assim como a Bonnie, porém a voz dele não me enche tantos olhos. O dublador dele é o mesmo do Sandy, então acho que isso explica tudo. O mano gosta de fazer quem tá praticamente morto em. Se bocejar dá dinheiro, então eu vou virar dublador também. Até porque, como eu disse, eu dou pra dublador com toda certeza. E a Lola também definitivamente fala, eu sei que já falei em vídeo que gosto da voz dela, porém eu senti que se deixasse ela um tier acima eu seria apedrejado. Fora que indiscutivelmente tem melhores que a dela, mas ainda assim eu curto a voz da Lola. Um ASMR dessa mulher eu dormia mansinho. Por outro lado, a Penny tem uma voz boa. Pra mim é uma voz que combina com piratas. A risadinha dela eu gosto, e é a única coisa que lembro dela. Confesso pra vocês que toda vez que chegava a vez de falar de algum brawler, a minha memória fazia algo parecido com isso. Então o meu julgamento é baseado em no máximo 3 falas seletas que lembro, mas a voz da Penny é boa sim. Pode confiar, pô, jamais mentiria pra você. E o Corvo vai estrear o tier voz sem graça. Eu sei que uma galera gosta dele, então em homenagem a você eu vou repetir. A voz do Corvo é sem graça. Uma voz que irrita e que não é prazerosa de ouvir. É um mano com uma voz chata e que em certas falas só grita. Nada que ele fala consegue transformar isso em algo no mínimo aturável. Uma aberração vocal. Tá fudido, filho da puta, quando ele pegar! Você tá fudido!
Já o 8-bit pra mim tem uma voz delícia. Eu sei que a maioria das coisas que ele fala são músicas e eu não tô considerando isso como a voz dele, até porque nem sentido isso faz. Eu tô considerando quando ele realmente fala e é uma voz mais grossa, é uma voz boa e prazerosa de se ouvir e tem uma imponência. Se tivesse um vídeo de 24 horas só do 8-bit falando, eu assistiria tranquilamente. Enquanto tentava ir de nanas, pesquisei aqui e não existe. Se alguém quiser fazer o favor de produzir esse vídeo, eu seria extremamente grato. A humanidade agradece. E o Ângelo também tem uma voz sem graça. Acho que isso é óbvio, mas o dublador dele é o mesmo que faz o Doug e o Hank. Então todo o cartucho de vozes dele foi usado nos dois, e acabou que o Ângelo só tem a voz do Doug, só que ruim. Uma voz que não é boa, e até fica irritante em algumas falas dele. E eu digo isso com pesar, pois eu tenho empatia por esse dublador. Coitado, Supercell espremeu ele até não aguentar mais. E o Ash tem uma voz delícia. A lata de lixo tá longe de ser um dos meus brawlers favoritos, mas a voz dele não é algo odioso. Logicamente eu lembro 3 falas dele, até porque eu caio com Ash em todas as minhas partidas, mas é uma voz que tá longe de ser ruim. Tem um timbre bacana e combina com o lixo. E o Barley tem uma voz boa. Aqui eu confesso que talvez seja clubismo meu, até porque ele é o meu lançador favorito. Porém eu realmente gosto da voz dele. Quantas falas dele eu lembro, você me pergunta? Ora meu rapaz, nesse daqui eu lembro mais 4 falas. Você vê que eu realmente amo o Barley, não tem jeito. Mas a voz dele combina com o Brawler, tá longe de ser enjoativa ou chata e faz sentido com a lore dele, se é que o Brawl tem. Melhor lançador indiscutivelmente. Leopold come de frente. Vem comigo nessa sequência formidável porque a Bia tem uma voz boa. Vocês podem achar novamente que é clubismo da minha parte, e é isso mesmo, vocês estão certos, meus parabéns. Mas eu realmente gosto da voz da Bia e não acho ela enjoativa. Combina com a Brawler e dificilmente você vai ver uma Bia spamando emoji fazendo você enjoar da voz dela. Mas se isso acontecer em alguma partida sua, agradeça. Entretanto, a Belly também tem uma voz boa. O único elogio que eu posso direcionar devidamente a essa Brawler é a sua voz. Ela se encaixa perfeitamente na personagem, uma voz diferente do que a gente tá acostumado no Brawl, e ela carrega muito carisma. Pena que todo o resto da Brawler é meh, pra dizer o mínimo. E a Bibi tem uma voz boa também, veja só que coisa. Essa daqui das 3 que apresentei agora é a que é mais fraquinha vocalmente falando. Não chega a ser ruim, até porque se fosse ela não estaria nesse tier, né paizão? Usa a cabeça pelo menos uma vez. Mas não é uma voz que tu fica ouvindo e falando, meu Deus, essa voz é maravilhosa, porque realmente não é. Mas tem algumas falas da Bibi que são realmente boas de se ouvir. Mas como esse não é o foco do vídeo, então tanto faz. Foda-se. E o Bo sem dúvidas nenhuma tem um vozeirão da porra. Cês sabem bem que esse Brawler é bem largado, por assim dizer. Mas se tem uma coisa que ele se destaca é a sua voz. Que vozona imponente, suculenta, delícia, formosa, prazerosa, mas claro que não se compara à minha. Por favor, né? Pai é embaçado e vocês sabem disso, né? Tá ligado? Já o Brox definitivamente fala absolutamente nenhuma coisa que ele diz faz eu pensar, caramba, a voz dele é boa. Tudo bem que nesse momento eu lembro 2 falas dele, uma é a risada. Mas nunca em meus 5 anos de Briga a Estrelas eu curti a voz dele. Esse maninho aqui pra mim é a literal definição desse tier. Não gosto muito desse Brawler e um dia vocês saberão disso, me aguardem. Já viu, né? E o Bull também é outro com vozeirão da porra. Claro que a voz dele é mais paia entre muitas aspas, se comparado aos outros desse tier, em especial o Grey. Mas é inegável que é uma voz imponente, tem sua presença e combina perfeitamente com o boneco. Complicado é que ele tá sempre gritando, né? De vez em quando essas falas dele machucam meus ouvidos de princesa, e o Buster segue uma linha de raciocínio extremamente parecida com a do Brock. Uma voz que eu nunca vi nada demais, não odeio nem gosto, mas que nunca me encheu os olhos. O Brawler no geral eu não curto muito, só que a voz dele realmente é tipo a Maisie versão masculina. Eita, dei spoiler, pode não. Já o Bans também tem uma voz sem graça. Ele, assim como todos os outros Brawlers, eu só lembro de 3 falas, mas é o suficiente pra eu cravar ele como um Brawler de voz ruim. E se cabe como ponto positivo e consolo, eu não acho a voz dele irritante, é só sem graça mesmo. Sintam-se felizes, meus Bans. E o Byron não é segredo que eu acho a voz dele perfeita. Já fiz um vídeo elogiando ele onde eu falei super bem da sua voz, porque é realmente uma delícia, combina com o Brawler e tá muito longe de ser enjoativa. E é aquele ditado, Byron falou aí, molhou aqui. O Carlos vai ser o primeiro que eu irei mais a fundo. A voz dele eu acho uma delícia. Eu nunca cheguei a pensar nada parecido com isso antes do Carlos, mas depois que eu vi o vídeo do Lex e o dublador dele fazendo as vozes do Brawler, eu comecei a achar a voz do Carlos muito maravilhosas. Não sei se é por causa do dublador, não sei se é o jeito que ele se movimentou e dublou, não sei exatamente o porquê, mas depois que vi esse vídeo, eu comecei a gostar demais da voz desse Brawler. Então pros exatos 4 meio Carlos que me assistem, fiquem felizes, pois a provável única coisa que vocês vão me ver elogiando desse boneco é a sua voz e dublador. Então maninho que faz a voz dele, saiba, você servirá de inspiração se um dia eu virar dublador. Ou seja, inspiração que não vai servir de porra nenhum. Contudo, o Chester vai estrear o tier de voz horrorosa. É uma voz que me irrita, chata e que enjoa fácil. Aí em Panchamp tu fala isso, mas só lembra de 2 falas do boneco.
Independente de uma, 2 falas é o suficiente para que eu considere essa uma voz horrorosa. E eu ainda tenho um preconceito abismal pelo Chester graças ao que ele foi no lançamento, então eu vou odiar toda a mínima coisa que esse boneco se propor a fazer. E a Colette fala antes que os gatos delas apareçam, coisa que acontece em literalmente todo vídeo, que ela não está no mínimo no segundo maior tier. Eu vou dar meus argumentos. Primeiro, que vocês não vão adivinhar quantas falas dela eu lembro. Segundo, que é literalmente só uma mulher falando animada fora que algumas falas dela vêm a mim com uma pitada de enjoo, sabe? Enfim, esse tier é o perfeito pra ela e não mudarei minha opinião. Vamos iniciar uma pequena polêmica, pois o Juan Fis tem um vozeirão da Eu sou um dos poucos seres humanos que gosta do cachorro, mas ele não está aqui por isso, por mais que talvez seja isso mesmo, e sim porque a voz dele é desnecessariamente subestimada, uma voz grossa, boa de se escutar, não é irritante nem enjoativa, combina com o Brawler e sua profissão, e sim falar profissão, sendo que ele é um cachorro foi muito estranho. Pra mim o Juan Fis tem uma das melhores vozes e falas do jogo, como eu já falei tem diferença, então não vou muito a fundo nisso, mas pro maninho que faz o cachorro, sua voz merece mais reconhecimento. Pena que eu não vou ser quem fará isso, já que se eu fizer, o vídeo pega 2.000 views e eu não ganharei meu dinheiro, então melhor você sofrer do que eu. Sinto muito, amigão. Entretanto o coach definitivamente fala, nada na voz desse Brawler faz eu gostar dela, entonação, timbre e excitação nada. Tem sim falas dele que são indiscutivelmente muito maneiras e memoráveis, mas como eu disse, estou analisando a voz e não as falas, então não venha pra cima de mim com esse argumento não, em seu menino danadinho. E o Cordeleu, cê sabem eu amo de paixão esse Brawler, com certeza ele tá no meu top 10 de Brawlers que eu mais odeio. Um ser que tem uma existência miserável, uma voz de dependente químico, e me contaram, sem querer acusar ninguém claro, mas me contaram que os main Cordeleus amam dar uma beiçada e engolida em um cogumelo bem cabeçudo. Por outro lado o Daryl tem uma voz delícia, eu curto o Brawler e sua voz, mas porém contudo entretanto todavia olhando agora na edição, talvez eu tenha deixado ele um pouco acima demais, vocês não acham não? Bom, acontece nas melhores famílias, ainda assim, o assobio que ele dá é repleto de carisma. Mas isso tecnicamente não é a voz dele. Bom, pode até não ser, mas o que eu sei é que o papai Google jamais mentiria pra mim. Fica aí o questionamento no ar. E o Edgar, ai meu amado Edgar, tem uma voz tenebrosa. Inclusive vocês já viram a cara de lesado e cabaço que o dublador dele tem. Meu Deus do céu, se esse mano com essa voz já namorou eu sou o Toyota do meu pai, uma voz completamente insuportável. E a esse tem uma voz boa. Eu sei que a dubladora fez a voz dela e de outras 2 personagens, e se duvidar ela é a mesma que passou o café no dia de gravação das falas da Ens. Essa mulher é uma guerreira, e ainda por cima fez uma voz boa pra uma personagem ótima. Eu aceitaria facilmente essa fêmea como minha mãe. Pena que ela me ensinaria a passar café e eu odeio essa bebida. Pensando bem, eu prefiro ser órfão mesmo, é a melhor opção. Meu pau te come depois degusta um macarrão. Como eu expliquei pra vocês no início, eu dividirei esse vídeo em 2 partes, então sosseguem que em algumas semanas sairá a conclusão disso aqui. E se é do Panchampão, vocês já sabem que é pedrada, então se aguenta aí que eu volto já.